Olá! Hoje nós vamos continuar com mais outra palestra do projeto Drogas Informar para Prevenir. Hoje o tema vai ser Prevenção ao uso de tabaco, respire essa ideia. Nós temos dois palestrantes que vão tratar do tema, né? São alunos do curso de Medicina da UESP, que é o Antônio Francisco e o Felipe Ferreira. E aí eles vão tratar desse tema. Se vocês tiverem alguma dúvida, no final a gente pode discutir, tá bom? Então, boa noite. Como a professora já apresentou, hoje eu e o Antônio ficamos responsáveis por discutir a questão do tabagismo, né? Então, inicialmente, a gente vai apresentar o que é o tabagismo, né, as doenças que ele pode determinar, e, por fim, focar na questão da prevenção do uso do tabaco. E aí, no final, tem algumas questões só para a gente destacar o que é mais importante de ter em mente sobre esse assunto. Então, o tabagismo hoje é considerado uma doença crônica, ou seja, de longa duração e também epidêmica, que é capaz de provocar dependência física, psicológica e comportamental. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo está muito relacionado aos óbitos daqueles pacientes que apresentam doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, a hipertensão e a diabetes. Então, ele é também considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo, justamente porque ele pode determinar esses diversos agravos à saúde e, quando cessado, vai determinar um melhor prognóstico para o paciente, sobretudo daqueles que já apresentam alguma doença de base. Mas, como a gente vai discutir mais adiante, ele é prejudicial para qualquer pessoa. Então, o tabagismo está relacionado a diversos tipos de câncer, principalmente o câncer de pulmão. Cerca de 90% dos pacientes que apresentam câncer de pulmão têm como origem justamente o tabagismo. Mas não só o câncer de pulmão, embora seja o principal, né? A gente pode destacar também a questão do câncer de boca. Segundo estudos, uma pessoa fumante ela tem cerca de 8 vezes mais chances de chegar a desenvolver um câncer de boca do que uma pessoa não fumante. E o tabagismo também é capaz de desenvolver alguns cânceres como laringe, faringe, esôfago, pâncreas e até mesmo câncer de rim, fígado e bexiga. Então, são diversos os fatores que podem levar uma pessoa, principalmente os jovens, a experimentarem o cigarro. A estimativa é que cerca de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo sejam usuários de tabaco, né? E são diversos fatores que podem levar, principalmente os jovens, como, por exemplo, a questão de alta aceitação, né? O indivíduo, às vezes, é, tem essa necessidade de ser aceito por um grupo de amigos onde existem fumantes e ele vai ser induzido a usar também. A questão de moradia, né? Morar com uma pessoa fumante pode também definir um novo fumante, né? E também a questão da facilidade de obter o produto. Embora hoje seja proibido por lei a propaganda, o marketing no cigarro, ainda é muito fácil conseguir adquirir o produto. E isso também facilita, né? Isso facilita os jovens a começarem a fumar. Então, por que pode ser tão prejudicial para o organismo, né? A questão do tabagismo. Os componentes do cigarro são diversos e cada um podendo representar um dano diferente para o organismo. A fumaça do cigarro possui cerca de 4.700 substâncias potencialmente nocivas ao organismo do indivíduo, e dentre elas a gente consegue destacar o monóxido de carbono, que é responsável por dificultar a oxigenação dos órgãos, né, isso determinar uma série de outros problemas, e também alguns compostos como amônia, cetonas, o formaldeído, que também é cancerígeno, além de acetaldeído e acroleína. Esses últimos, eles são principalmente relacionados à questão da irritação dos olhos, do nariz, da garganta, mas também podem ser substâncias cancerígenas. Mas na questão do câncer, a principal substância relatada é exatamente o alcatrão. O alcatrão, na verdade, é uma junção de várias outras substâncias, sendo que muitas delas apresentam esse potencial cancerígeno. Mas o que eu quis destacar mais é a questão da nicotina, que também é um dos componentes do cigarro. Na verdade, é o principal componente ativo do tabaco. Ela inicialmente era encontrada nas folhas de tabaco, elas eram usadas em rituais por indígenas, originários das Américas, né? E aí, posteriormente, foi sendo reproduzido pelos europeus, né? E aí, hoje a gente tem o uso bem difundido, né? E eu quis destacar porque a nicotina é justamente o componente responsável por levar o indivíduo à dependência
pela dependência ao tabaco, né? Então, a nicotina é uma substância psicoativa, ou seja, ela é capaz de produzir uma sensação de prazer e que pode, portanto, induzir ao abuso, porque o indivíduo vai precisar cada vez mais de doses maiores para ele obter aquela sensação de prazer momentânea que ele percebeu no início da sua vida tabágica, né? Então, ao ser inalada, a nicotina é capaz de produzir alterações no sistema nervoso central e modificar, assim, o estado emocional e comportamental do indivíduo, inclusive alterações semelhantes ao de outras drogas. Então, como eu havia falado, ela é a responsável por causar a dependência, né? O uso frequente do cigarro e, portanto, da nicotina leva à tolerância e à dependência. A tolerância é causada quando o indivíduo tem essa necessidade de doses maiores para se atingir o mesmo efeito. E aí, portanto, ele vai se tornar um dependente da nicotina. Mas a fumaça do cigarro tem muitas outras substâncias que podem ser prejudiciais, né? A queima do cigarro libera a nicotina, que é absorvida pelos pulmões e é capaz de atingir o cérebro em cerca de 10 segundos, é muito rápido, estimulando as áreas de compensação, semelhante ao de outras drogas. Mas ela também é capaz de provocar um aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial, inclusive provocar uma resistência à insulina, favorecendo a diabetes. Então, ela também é importante determinador do surgimento de doenças cardiovasculares, está muito relacionado também. Além disso, a combustão produz o monóxido de carbono, que, como eu havia relatado, provoca essa alteração na oxigenação dos tecidos, além de prejudicar diretamente a membrana de células, das células, e ajudar o colesterol a se depositar nos vasos sanguíneos, ou seja, ele pode determinar uma arteriosclerose e, portanto, um surgimento também de doenças cardiovasculares. Mais adiante a gente vai discutir melhor as doenças que o tabagismo pode determinar. E por último, o alcatrão, né? São as três principais substâncias as mais nocivas: a nicotina, o monóxido de carbono e o alcatrão. O alcatrão é uma mistura complexa de mais de 4.000 substâncias, sendo que dessas, pelo menos 60 apresentam uma atividade cancerígena. O alcatrão é, na verdade, aquela massa escura e pegajosa que se deposita nos pulmões, como a gente consegue perceber na imagem, que é bem característico daqueles indivíduos que têm uma carga tabágica muito alta. E aí surge um conceito também muito importante da gente discutir, que é o do tabagismo passivo. Às vezes os fumantes, né, não têm ideia de que aquela fumaça vai ser prejudicial não só a ele, mas também às pessoas que estão à sua volta. O tabagismo passivo é, na verdade, a inalação da fumaça, contendo os derivados do tabaco, por indivíduos não fumantes que, no entanto, convivem com fumantes em diferentes ambientes, respirando as mesmas substâncias tóxicas que o fumante inala. Então, da mesma forma que o fumante vai desenvolver uma série de problemas, o não fumante que convive com o fumante também pode desenvolver os mesmos problemas. Então, é realmente bem perigoso, importante da gente discutir. Alguns estudos afirmam que a fumaça que sai da ponta do cigarro contém, em média, 3 vezes mais nicotina e monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerígenas, como o alcatrão, do que a fumaça que o fumante inala, né? Então, por vezes, essa fumaça que o fumante passivo, no caso, que não tá inalando diretamente, pode ser até mesmo mais prejudicial para ele do que para o próprio fumante. Então, isso é importante da gente destacar, porque às vezes o fumante não tem ideia do que ele pode provocar para as outras pessoas, e aí você, né, pode compartilhar o conhecimento e definir uma pessoa a parar de fumar. Então, são vários os produtos derivados do tabaco, né? Eles podem ser classificados em três tipos. Eu falei muito sobre o cigarro porque é justamente o produto que é mais utilizado, mais conhecido por nós. Mas são vários os produtos que são classificados nessas três categorias: os queimados ou combustíveis, os não geradores de fumaça, ou smokeless, e os aquecidos e vaporizados. A gente vai discutir um pouco sobre cada um. No caso dos queimados e combustíveis, o primeiro, obviamente, é o cigarro, que é o mais conhecido, que é, na verdade, tabaco envolto por papel, pode ser papel de palha ou papel fino, contendo tabaco homogeneizado, reconstituído e ainda uma mistura de celulose e tabaco. Existe também o charuto, nesse caso, o charuto ele é composto por folha de tabaco inteira, seja picada, desfiada ou partida, enrolados nessa forma de cilindro, ainda com um envoltório
constituído por folha de tabaco ou tabaco reconstituído. Então, por conter a folha do tabaco inteiro, ele às vezes causa uma dependência maior do que o próprio cigarro industrializado. Existe também o cigarro de palha, que também é um produto sem filtro, e sua composição é simples: tabaco picado, enrolado e palha de milho. Mas, por ser um produto sem filtro, ele também pode determinar maiores chances do indivíduo desenvolver os diversos problemas que o tabaco pode causar, né? Não tem o filtro que o cigarro industrializado possui. E, por último, o cachimbo, que requer um fumo destinado para o seu uso, que é o chamado fumo para cachimbo. Também não é envolvido em papel ou qualquer outro aditivo e, portanto, também sem filtro, pode determinar maiores prejuízos para o fumante. Já na classe dos não geradores de fumaça, ou smokeless, a gente destaca o tabaco inalável, também conhecido como rapé, que na verdade é um dos produtos que não gera fumaça e na verdade o seu uso é por aspiração. E também o fumo para mascar, também chamado de tabaco mascável, que também não gera fumaça e é utilizado sendo mascado ou sugado. E por último, a classe dos aquecidos e vaporizados. O primeiro é o narguilé, que contém um recipiente denominado fornilho, que armazena o tabaco, e aí esse tabaco vai ficar em contato com o carvão aceso e vai determinar essa queima da matéria orgânica e produzir o vapor que o usuário vai inalar. E também os dispositivos eletrônicos, que hoje em dia estão bem difundidos, né? Que vaporizam um cartucho ou um recipiente que contém o extrato das folhas de tabaco, ou pode utilizar também um líquido adquirido individualmente. E aí eu quis destacar essa questão dos dispositivos eletrônicos, porque hoje em dia está realmente muito difundido, né? A gente encontra muitos adolescentes em festas utilizando o cigarro eletrônico, que também é conhecido como vape, e aí as pessoas às vezes desenvolvem essa falsa ideia de que o vape não é prejudicial à saúde, porque não tem aqueles diversos compostos que o cigarro tem. Mas o vape, ele pode sim ser um determinador de diversos agravos para a saúde do usuário também. O vape é esse dispositivo usado para a vaporização de um líquido aromatizado, que pode ser chamado de juice, líquido ou essência. Mas esses líquidos também contêm algumas substâncias que podem ser prejudiciais, como o propilenoglicol ou líquidos derivados de glicerina vegetal com nicotina, além de substâncias saborizadas, metais e outros produtos químicos. Então, a gente percebe que em sua composição ele também apresenta nicotina, portanto, o indivíduo pode sim se tornar um dependente, né? Inclusive, ele tem essa falsa ideia de que não usando o cigarro, ele não vai ser dependente à nicotina, mas não é bem isso que acontece. Inclusive, ele pode, né, querer buscar utilizar outros derivados do tabaco, porque ele vai se tornar um tolerante e um dependente também à nicotina a partir desse uso constante, né? Então, eu quis destacar essa parte por ser, hoje em dia, um dispositivo muito utilizado principalmente pelos jovens. Então, dentre os problemas de saúde que o vape pode determinar, a gente destaca a síndrome do desconforto respiratório agudo e também outras doenças pulmonares, além de sintomas persistentes de bronquite crônica e asma. Nesse contexto, a síndrome do desconforto respiratório, ela adquiriu uma nova sigla, né, que é chamada de EVALI, que hoje em dia é motivo de muitos estudos ainda, que na sigla em inglês significa a questão da injúria do pulmão associada ao uso do cigarro eletrônico ou vape. Então, como a gente já vem falando, são diversas as doenças relacionadas ao tabagismo, né? O tabagismo é a principal causa de morte por câncer, como eu já havia falado, seja câncer de pulmão, de boca, de faringe, também de doenças cardiovasculares e principalmente as pulmonares, né? No sistema respiratório, no pulmão, além do câncer, o tabagismo também pode determinar o surgimento de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é chamada de POC, além de asma, bronquite e até mesmo algumas doenças infecciosas, como a tuberculose. Na questão do sistema cardiovascular, o tabagismo pode determinar infarto do miocárdio, aterosclerose, acidente vascular encefálico, além de trombose. E analisando os outros sistemas, o tabagismo pode causar úlcera no aparelho digestivo, além de osteoporose, catarata e até mesmo impotência sexual. Então, a gente percebe que aquele prazer momentâneo adquirido com
o uso da nicotina realmente não vale a pena diante dos vários agravos que o tabagismo a longo prazo pode determinar no indivíduo. E aí, no contexto que a gente ainda, né, passa a questão da pandemia pelo novo coronavírus, hoje em dia essa associação está sendo muito bem discutida, a questão da Covid-19 com o tabagismo. O tabagismo é uma importante condição para a complicação da Covid-19, porque o indivíduo que é tabagista, ele já tem um agravo no seu sistema respiratório, né? E aí, com a nova infecção pelo novo coronavírus, isso pode determinar um caso mais complicado e um pior prognóstico. Mas os estudos também relacionam os riscos com a questão do contágio, porque a pessoa que utiliza o cigarro, por exemplo, está constantemente levando os dedos à boca, né? Isso pode facilitar o contágio. E também a questão do compartilhamento dos dispositivos, seja o cigarro, o vape ou o narguilé. Então, além de um importante fator de complicação, também está muito relacionado ao contágio, a questão do tabagismo com a Covid-19. Bem, continuando aqui com a nossa palestra, né? Eu vou dar uma breve pincelada no tópico do tratamento, né? Já quando o fumante já se torna crônico. Bem, a gente tem aqui o diálogo com o paciente em si, né? O primeiro passo para o abandono do uso do fumo, né? Primeiro a gente avalia se há dependência da nicotina, quantos cigarros o paciente fuma, se ele está realmente disposto a parar de usar e quais as doenças que vão estar associadas, né, ao fumante, além das formas de tratamento mais acessíveis, né? Quando a abordagem comportamental ela se mostra insuficiente, né, a gente apela para a farmacoterapia, né, que divide-se em tratamento de primeira linha, que vão ser os medicamentos de primeira linha, principalmente a bupropiona, né, e a terapia de reposição de nicotina. E essa terapia de reposição de nicotina, ela vai ter como objetivo principal fazer essa substituição, né, da nicotina do cigarro por doses menores e seguras a partir de outras vias de administração, né, como sprays nasais, a gente vai ter também inalador, pastilhas, vai ter os adesivos e as gomas de mascar, esses últimos que são geralmente os disponibilizados aqui no Brasil. No entanto, galera, fazendo um adendo aqui, é importante falar, né, que esse não é um tratamento indicado para menores de 18 anos. Né? Por isso, nesse nosso projeto, a gente vai prezar principalmente pela prevenção do uso do tabaco ainda na adolescência. Né? Por último, a gente vai ter também a terapia comportamental cognitiva, que a gente chama, né? Que vai informar sobre os riscos em si do uso do cigarro, além dos benefícios de se cessar o seu uso, né? Lançar a mão, além disso, de um atendimento individual em grupo, apoiando-se em materiais de apoio para reforçar essas orientações, além de grupos de autoajuda e outras medicações. Né? Pode passar. A gente tem aqui no Brasil as medidas de controle do tabagismo, né, foram desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e pelo INCA, tendo como um dos focos e a prevenção da iniciação do uso em si, né, como a gente está querendo frisar na nossa palestra de hoje. Dentre as ações de controle de prevenção adotadas nos últimos anos, a gente destaca a restrição das propagandas aos pontos internos de vendas e além da proibição, né, de patrocínio de eventos culturais e esportivos pelas companhias de tabaco. Uma ação bem interessante e contundente que foi uma moda, né, foi a inclusão de advertências sanitárias, né, onde a gente sempre via nas embalagens aquelas fotos, né, impactantes que eram mesmo para retratar os impactos negativos do uso do cigarro na saúde. A gente tem também que a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, ela vai dispor sobre medidas, né, para a redução da demanda, como o aumento de preços e impostos, e isso vai implicar no aumento do preço dos cigarros, né,
que vai constituir, além disso, uma medida importante, principalmente para desencorajar os jovens fumantes e para evitar o início do hábito de fumar. Além disso, vamos ter também a proteção contra a exposição à fumaça do tabaco, né, principalmente em locais públicos e em locais fechados, a promoção da cessação do tabagismo, a restrição ou a proibição da publicidade e a promoção ou patrocínio do tabaco, que a gente sabe que a propaganda vai ser um dos fatores mais determinantes, né, para promover o uso do tabaco entre os jovens. É importante notar também que foi convencionado, né, que essas restrições, se forem feitas de formas parciais, elas vão acabar não funcionando, uma vez que a indústria ela vai adotar meios e mecanismos, né, de driblar essas restrições, explorando meios e táticas alternativas de promoção. Vai passar. Bem, além das medidas, né, para a redução da oferta do tabaco, a gente vai ter o controle do comércio ilegal, né? Em outras palavras, o contrabando do tabaco. A gente vai ter a proibição da venda de produtos derivados do tabaco a menores de idade, né? Principalmente nos pontos de venda de cigarro, que geralmente ficam localizados ali nas áreas acerca das escolas, né? Onde os jovens vão ser expostos àqueles produtos chamativos, aquelas carteiras coloridas e atraentes, né, juntamente com produtos que esses mesmos jovens costumam consumir, né, como balas, doces, chocolates e revistas, né, e alguns outros produtos chamativos para chamar a atenção dos jovens e fazer com que eles adentrem nesse mundo da indústria do tabaco, do uso do tabaco. Porque, pessoal, para a indústria do tabaco, a saúde de vocês não interessa. O que vai interessar para eles é só o lucro. A saúde de vocês não vai ficar nem em segundo plano. O que vai interessar para a indústria do tabaco é pura e simplesmente o lucro. Eles vão fazer de tudo para que a indústria deles se dissemine e aumente cada vez mais o lucro deles. Pode passar. Bem, a adolescência, ela, como a gente sabe, ela é a fase em que a maioria dos fumantes eles iniciam o hábito de fumar, pois é nesse período que nós começamos a sofrer um conjunto de influências sociais e ambientais. Por isso, é de vital importância, né, prezar pela prevenção do hábito, a adoção de um estilo de vida saudável, além principalmente da promoção da família e da escola na busca desse objetivo. Pode passar. Bem, o adolescente ele aprende a fumar assim como ele assimila outros comportamentos através da família, né? Que é sem dúvida o primeiro, vai ser sem dúvida o primeiro portal socializador, né? E comportamental comportamental se disseminado para a escola, né? Com os amigos, com os adultos, com a mídia, né? A gente vai ter também que a educação sobre o tabagismo ela vai ser o primeiro passo para evitar o vício, né? Nesse contexto, vai ser o papel da escola, como esse agente de prevenção, informar os malefícios do consumo do tabagismo, como cânceres, que já foi malefícios esses que já foram falados aqui no início da palestra, né, como cânceres, como doenças pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, como doenças cardiovasculares, como a trombose e outras doenças que afetam os fumantes crônicos. Além disso, vai ser também papel da escola promover palestras específicas com especialistas, por exemplo, através de projetos interdisciplinares, né? Promovendo assim a participação de toda a comunidade escolar, onde, por exemplo, os professores podem pedir para seus alunos realizarem pesquisas, né, sobre o assunto e escrever textos com o intuito de que fortaleça a educação, além da comunicação e a conscientização deles, né? No caso dos professores, vai ser importante que, se eles por exemplo, se eles forem fumantes, fazer o máximo para não expor seu hábito no ambiente escolar,
pois o professor ele também pode ser, né, um exemplo comportamental para o aluno. Pode passar. Bem, por fim, a gente sabe que o problema dos jovens, no que se refere ao consumo de drogas em geral, ele é multifatorial, né? Tudo começando na família, que precisa ser o mais presente possível na vida dos adolescentes e influenciar positivamente o seu desenvolvimento, né? Acompanhando de perto as suas necessidades e relacionamentos, através de um relacionamento aberto, incentivando o diálogo entre eles e os filhos, além de dar bons exemplos, né, endurecer a disciplina quando necessário, evitar o uso de tabaco, evitar o uso de tabaco no uso familiar, né, ou até cessá-lo dando um bom exemplo, né, de força de vontade. Estimulando também hábitos de vida saudáveis. Pode passar. Aqui as nossas referências. Aí agora a gente vai apresentar 4 questões bem simples para frisar o de mais importante, né, o que a gente viu durante a palestra. A primeira é: qual dos seguintes produtos apresenta nicotina na sua composição? Cigarro industrial, charuto, cigarro de palha, cigarro eletrônico ou todas as alternativas? Bom, a resposta é todas as alternativas. Eu quis trazer essa questão porque justamente a maioria dos adolescentes que usam cigarro eletrônico tem a falsa ideia de que não existe nicotina na composição, né? Mas, do contrário, existe sim e, portanto, pode também desenvolver a dependência por essa substância, né? Os outros produtos a gente já sabidamente sabe que existe a nicotina na composição. Na segunda questão, em sua composição, o cigarro apresenta cerca de 4.700 substâncias potencialmente nocivas ao organismo no indivíduo. Qual das seguintes substâncias é a responsável por causar a dependência? Monóxido de carbono, alcatrão, nicotina, amônia ou acetaldeído? A resposta é justamente a nicotina. Embora as outras substâncias sejam responsáveis por causar diversos problemas ao organismo, por exemplo, monóxido de carbono causando a dificuldade de oxigenação dos tecidos, o alcatrão sendo um importante fator cancerígeno, a nicotina é a principal substância relacionada à dependência e, como a gente viu na questão anterior, está presente ali em todos aqueles derivados do tabaco. Essa é uma questão de verdadeiro ou falso. A queima do cigarro libera nicotina, que é absorvida pelos pulmões e atinge o cérebro em cerca de 10 segundos, sendo distribuída para todo o organismo, além de liberar monóxido de carbono, que dificulta a oxigenação dos órgãos. Por isso, o tabagismo é prejudicial apenas para o indivíduo fumante, não interferindo na saúde dos que convivem no mesmo ambiente. É uma afirmação falsa, né? Como a gente viu durante a palestra, o tabagismo passivo é muito prejudicial, assim como o tabagismo ativo, né? A pessoa não precisa estar inalando diretamente a fumaça para ser prejudicada com aqueles diversos compostos. Então, é um conceito bem importante da gente destacar a questão do tabagismo passivo. Bem, aqui é a minha questão, né? Dentre as alternativas a seguir, quais, né, não indicam uma medida adequada para a prevenção do uso do tabaco? Letra A, palestras específicas com especialistas, estimular hábitos de vida saudáveis. Letra C, estimular os pais a fazer com que os filhos sigam sempre o seu exemplo, independente dos seus hábitos de vida. Letra D, promover os fatores protetores, fortalecendo educação, comunicação e conscientização do público escolar. Ou letra E, que são A, B e D estão corretas. A correta aqui vai ser a letra C, né? Estimular os pais a fazer com que os filhos sigam sempre o seu exemplo, independente dos seus hábitos de vida. Isso não é verdade, né? O que vai ter que ser feito pela família, né? Pelos pais como um agente de prevenção, né? É dar exemplo aos adolescentes, aos seus filhos, adotando hábitos de vida saudáveis, né?
não vai ser independente dos seus hábitos de vida. Eles vão dar conselhos e fazer com que seus filhos tenham hábitos de vida saudável, adotando esses hábitos de vida saudáveis, né? Longe do uso do tabaco, que é aqui nossa palestra. Terminaram as questões? Sim, terminamos. Pois, gente, parabéns pela apresentação de vocês.